Bom dia, meu povo. Estamos aqui começando mais o segundo episódio do Pod Dallas. Hoje a gente entrevista aqui o Dr. Próstata. Ele é especializado em nutrição e hoje ele veio aqui pra gente fazer algumas perguntas pra ele. Primeira pergunta: o vegetarianismo realmente é saudável? Então, antes a gente tem que falar o que é ser saudável, né? Porque se tu parar pra pensar, nenhum tipo de alimentação que não seja controlada vai ser saudável. A gente tem que parar pra pensar no que é ser saudável. Se você tiver, primeiramente, uma dieta balanceada, seja vegetariano, seja vegano, seja onívoro, né, que também vai comer carne, ela vai ser saudável. É lógico, tudo em extremo é ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra do saudável, né? A gente tem, por exemplo, quem consome carne de boi, carne de porco, por exemplo, são carnes muito gordurosas. Essa gordura não faz bem. Então, logo, quem come carne não tem uma alimentação saudável. Pensando em quem é vegetariano, vegano, pode acontecer ter o risco de ter deficiência de alguma proteína, de alguma vitamina, se a sua alimentação ela não for muito bem regulada, não for muito bem preparada e ela for muito restrita. Por exemplo, quando a gente quer analisar vários tipos de alimentação, a gente não pode generalizar elas, porque o próprio vegetarianismo, há várias formas de vegetarianismo. A gente tem o vegetarianismo restrito, que ele só vai comer verduras, então qualquer outro tipo de carne ou de origem animal não existe, parecido com o do vegano. Beleza que o vegano também é produto de origem animal, tipo uma bota de couro legítimo que a gente não vai usar. Só que a gente pode pensar, por exemplo, tem o lacto vegetariano, o ovo-lacto vegetariano, que consome leite, consome ovo, e nesse caso a gente tem já a inclusão de outros tipos de proteínas que não fazem falta para, por exemplo, o vegetariano restrito. Que tipo de suplemento vegetariano a gente tem que se preocupar? Então, o vegetariano ele tem que se preocupar, por exemplo, com a vitamina B12. Porque a vitamina B12 ela não vai ser tão fácil encontrada quanto na carne, por exemplo, e a deficiência dela é bem prejudicial para o nosso corpo, porque ela serve para prevenir a degeneração de células, principalmente do nosso sistema neurológico. Então, a falta dela durante muito tempo na nossa vida pode causar, assim, certos tipos de demência, por exemplo, que uma pessoa que come carne já vai conseguir encontrar ela de uma maneira mais fácil. Hoje em dia a gente pode encontrar ela em uma quantidade menor no ovo, no leite, só que para o vegetariano restrito, para o vegano, a gente tem, por exemplo, na farmácia, vitaminas, né, em cápsula, em remédio, que vão suprir essa necessidade. Então a gente tem que se preocupar com isso para o vegetariano restrito, né? E lógico, como eu disse, prestar atenção, se preocupar com uma alimentação nem tão restrita assim, porque aí faz mal. Voltando nos tipos de vegetarianos, a gente tem, por exemplo, o pêssego vegetariano, o pêssego vegetariano, que também come peixe e outros tipos de animais marinhos, né? Então, imagina comparar esse tipo de vegetariano com o vegetariano restrito. Então a gente tem que saber bastante qual é a diferença de cada um, para não colocar tudo na mesma ideia e, enfim, comparar um totalmente diferente do outro. Tá bom. Próxima pergunta: qual que é a dieta ideal para nosso cérebro? Não sei a resposta. Então, mais uma pergunta: criança pode ser vegetariana? Então, essa aqui aí fica a preocupação, né? Muitos médicos vão dizer que com a dieta balanceada não tem preocupação, só que outros vão dizer que realmente a falta da vitamina B12, como eu já disse anteriormente, ela é muito prejudicial, ainda mais para criança que ainda está se desenvolvendo, né? Então é recomendável que seja o ovo-lacto vegetariano, como eu já disse, que come ovo, leite, né, laticínios. Então esse vai ser o mais recomendado para criança vegetariana, não ter nenhum problema na sua formação. Então vamos lá: qualquer um pode ser vegetariano? Então, essa é uma pergunta interessante, porque na realidade não é tão fácil assim. Se parar para pensar, vegetariano não come carne, então você excluiu a carne da sua dieta, virou vegetariano? Em tese, pode até ser, mas se a gente for parar para pensar e ver mais profundamente, aplicado como é que funciona, a gente, por exemplo,
sua refeição vai passar a ser mais volumosa. Você vai ter que, durante as refeições, o prato ele vai ser mais volumoso, porque para conseguir bater o limite de proteína, de carboidratos, de tudo que você tem que comer na refeição, quando você tinha carne era mais fácil, agora você precisa comer mais. E mais vezes durante o dia também. Então não é para qualquer um ter essa mudança. A gente tem que pensar que o vegetarianismo também é um estilo de vida, é uma mudança drástica para quem decide parar de comer carne. Então uma refeição mais volumosa, mais refeições e também o preparo da refeição é importante. Uma maneira mais fácil de você conseguir digerir o alimento, não só aqui no seu corpo, mas antes mesmo de você ingerir, já ter um preparo próprio para o seu corpo conseguir absorver mais fácil os alimentos, para quem é vegetariano. Como a produção de serotonina é afetada pela nossa alimentação? Então, a serotonina ela é produzida depois da digestão a partir do aminoácido triptofano. Ele é mais fácil de se encontrar em alimentos como na carne, no ovo, nos lácteos, né? E por isso que a gente pensa na questão do vegetariano restrito, né? Como é que você vai conseguir tão fácil esse tipo de suplemento, né? Para conseguir produzir a serotonina, que digamos que é essencial para o nosso humor, né? Sim. Doutor, e qual é a sua dica para as pessoas que querem adotar essa vida vegetariana? Então, primeiramente, não tem preocupação nenhuma, ser vegetariano é saudável sim, basta você tomar cuidado com a restrição da sua alimentação, da sua dieta. Então, procura um nutricionista. É a melhor dica que eu posso dar, isso para qualquer pessoa, para qualquer tipo de dieta, ainda mais para o vegetariano, que é um pouco mais delicado para conseguir certos tipos de vitaminas, como já falei, da vitamina B12. Então a gente tem que tomar cuidado para não acontecer nenhum tipo de deficiência, né, na alimentação e, enfim, tudo certinho, né, cumprindo as metas durante sua alimentação, sua dieta, enfim, é recomendado sim, ainda mais para as crianças também, então é saudável. Então, muito obrigado, que a gente finaliza mais um episódio do Pode Tralhas. Oi pra nós. Bota isso de pós-créditos, pajé.